à mesa, demais vereadores, secretários, e o prefeito já vai começar a sua apresentação aqui, o seu anúncio de intervenção do Hospital de Caridade de Canguçu. Será um discurso, uma nota que será proferida pelo prefeito municipal Vinícius Pegoraro. Começando nesse momento, então, o ato da entrevista coletiva do prefeito. Bom dia Vinícius a todos, Pegoraro. Autoridades aqui presentes, a nossa comunidade. Agradecemos a presença dos vereadores que aqui se fazem presentes, prefeito municipal, vice-prefeito, Gabriel Ordina, em especial a secretária de Saúde, Miriam Noyes. Farei então a leitura do decreto que declara a situação de calamidade no município de Canguçu, na atenção hospitalar, determina a requisição de bens e dá outras providências. O prefeito municipal de Canguçu, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a necessidade de adotar medidas urgentes na área da saúde, publica e, considerando o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal, que disciplina a saúde, é direito de todos os munícipes e dever do poder público assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a eliminação dos riscos de doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, considerando as diretrizes estabelecidas no artigo 143 até 146 da Lei Orgânica Municipal no que diz respeito à prestação de serviços de saúde, considerando que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante política social e econômica que visem a redução dos riscos de doenças e agravos, e ao acesso universal e igualitário de ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, direito assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 196, chancelado pela Constituição Estadual em seu artigo 241, considerando que a saúde é um direito social de todos, cuidando, protegendo, defendendo e atendendo-a. A Constituição reconheceu a relevância pública das ações e serviços de saúde em seu artigo 197 e definindo um sistema único no artigo 198, considerando que, por expressa determinação do artigo 196 da Constituição da República, o direito à saúde é um dever linear de todos os entes federados, considerando o que dispõe a Lei Federal 8080 de 90, no que se refere às condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, considerando que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 8080 de 90, sendo que a iniciativa privada participa do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. Considerando que o Hospital de Caridade de Canguçu é o único hospital da cidade, e entendendo a grande maioria e atende a grande maioria de pacientes pelo Sistema Único de Saúde, considerando a deficiência das ações e serviços do hospital e a situação gravosa a que chegou, com notório prejuízo do atendimento hospitalar, com graves riscos para a própria preservação da vida humana, considerando a grave crise financeira que atravessa o hospital, o que tem aparentado a situação de inviabilidade econômica e financeira da instituição, dando conta de um endividamento milionário, inclusive com atraso nos pagamentos de salários e demais verbas trabalhistas dos funcionários da entidade, considerando a situação financeira do HCC, endividamento e déficits operacionais, colocando em risco a manutenção dos serviços aos usuários do sistema de saúde que necessitam do atendimento hospitalar, considerando os decretos municipais 6746 de 2015, 6939 de 16, 7370 de 17, 7588 de 18, que decretam situação de calamidade hospitalar neste município em razão das dificuldades existentes já de longa data para a manutenção do Hospital de Caridade de Canguçu, considerando os fatos que vêm ocorrendo no município antes dos notórios problemas financeiros e de gestão do HCC, cujo atendimento abrange o município e parte da região, considerando a incapacidade estrutural do poder público municipal em prestar os serviços oferecidos pelo hospital local sem utilizar a estrutura do mesmo,
considerando a possibilidade dos graves e irreparáveis prejuízos que podem ocorrer, como eventual fechamento do serviço do hospital e suas consequências em relação à saúde e à vida da comunidade envolvida, considerando a imperiosa necessidade do poder público adotar medidas urgentes e saneadoras com vista à manutenção do regular funcionamento do hospital, considerando que o município pretende encontrar soluções de longo prazo para a questão financeira e especialmente para a gerência do hospital, considerando a ata da Assembleia Extraordinária realizada em 14 de junho de 2018 pela diretoria e associados do HCC, na qual foi decidido solicitar ao Poder Público Municipal que assumisse a direção da unidade hospitalar, utilizando a forma jurídica que entendesse mais conveniente, inclusive podendo utilizar o patrimônio da entidade para garantir qualquer aporte financeiro que seja realizado. Considerando o ofício encaminhado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, datado de 25 de outubro de 2018, informando que somente serão atendidos casos de urgência e emergência no hospital. Considerando o ofício 98 de 18, datado de 30 de 11 de 18, no qual o Hospital de Caridade de Canguçu informa a Secretaria Municipal de Saúde que a partir do dia 15 de dezembro de 2018 estariam suspensos os serviços de ginecologia, obstetrícia e pediatria no nosocômio, o que de fato se concretizou. Considerando o ofício 101/18, datado de 4 de 12 de 18, no qual o diretor técnico do HCC informa a secretária Municipal de Saúde que estão suspensas toda e qualquer tipo de atividade hospitalar na instituição, mantendo somente pacientes internados até sua alta ou transferência. Considerando que acima dos interesses de pessoas e grupos particulares se encontram os direitos inalienáveis à saúde das pessoas e o interesse supremo da população, a garantia de preservação desses direitos sob perigo iminente, em termos do artigo 25º da Constituição Federativa do Brasil. Considerando que o administrador público tem, sobretudo, o dever de zelar pelo perfeito atendimento da saúde da população, considerando que tal situação chegou ao ponto máximo de tolerância por parte da população, da comunidade representativa, do Ministério Público e da Administração Pública, que através de suas representações legítimas e legais, solicita providência urgente por parte do governo municipal ao sentido de solucionar tal situação. Considerando que, conforme a Lei Federal 8080 de 90, no seu artigo 15º, inciso 13º, é a atribuição do município, em seu âmbito administrativo, requisitar bens, serviços e infraestrutura de pessoas físicas e jurídicas para o atendimento da necessidade coletiva, urgente e transitória decorrente de perigo iminente dos serviços de saúde pública. Considerando que o Instituto de Direito Público da Intervenção na modalidade de requisição é o meio adequado para o Poder Público Municipal, atenda a situação de perigo iminente que comprometa a promoção, a proteção e a recuperação da saúde pública, garantindo a manutenção do adequado funcionamento das instituições hospitalares de Canguçu, fazendo-as com recursos humanos e materiais de que dispõe, mediante o uso de equipamentos, móveis, instalações permanentes e instituição de saúde. Considerando finalmente que tal conjuntura impõe ao governo municipal a adoção de medidas urgentes e especiais conferidas pela Constituição Federal e Lei Federal 8080 de 90, decreta. Artigo 1º. Fica declarada a existência da situação de anormalidade no município gerada pela precária condição de continuidade de funcionamento regular do HCC, caracterizando-se a necessidade de adoção urgente de medidas por parte da administração pública municipal. Artigo 2º. O Poder Público Municipal assume transitoriamente o comando gerencial do hospital com o consentimento da diretoria da instituição através da designação por decreto de profissional com tal responsabilidade por parte da administração municipal. Artigo 3º. Para viabilizar o atendimento do previsto no artigo 2º, conforme previsto no inciso 25º do artigo 5º da Constituição Federal e no inciso 13º do artigo 15º da Lei Federal nº 8080 de 90, ficam requisitados pelo município de Canguçu todos os bens móveis, imóveis, serviços, infraestrutura, pessoas jurídicas, servidores e corpo clínico vinculados ao Hospital de Caridade de Canguçu. Artigo 4º. O hospital deverá adotar medidas imediatas para a manutenção do atendimento e da qualidade da prestação dos serviços de saúde, como também determinar a realização de auditoria no sentido que apure a real situação patrimonial, financeira e operacional da entidade, inclusive o passivo existente. Artigo 5º. A realização de auditoria deverá observar procedimentos próprios
e específicos de acordo com as normas e regulamentos com a contratação de empresa ou profissionais especializados no ramo. Parágrafo único. O resultado da auditoria deverá ser apresentado ao Poder Público no prazo máximo de 60 dias contado da contratação. Artigo 6º. A assunção do comando transitório do hospital pelo município é uma ação legal, prevista na norma, que não importa em qualquer obrigação decorrente da situação existente da entidade, seja natureza civil, trabalhista ou financeira, restando este ato restrito exclusivamente aos termos ora previstos. Artigo 7º. No prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30, deverá o município apresentar à Assembleia Geral da entidade hospitalar uma alternativa definitiva para o gerenciamento do hospital. Artigo 8º. Este decreto e suas previsões legais vigorarão pelo prazo de, no máximo, 180 dias, contados de sua publicação, podendo ser prorrogados até a normalização da situação. Artigo 9º. As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 10º. Este decreto municipal, Canguçu, Rio Grande do Sul, 20 de dezembro de 2018. Marcos Vinícius Miller Pegoraro, prefeito municipal. Registro Public, Eliezer Jorge Tim, chefe de gabinete. Então, este é o decreto que declara a situação do nosso hospital e também determina a requisição de bens e da outras providências. Passo a palavra ao prefeito municipal, Vinícius Pegoraro. Bom, pessoal, bom dia a todos. Gostaria de saudar inicialmente o nosso vice-prefeito, que tem sido um leal companheiro, parceiro nessa caminhada. Saudar a cada um dos secretários aqui presentes, saudar os vereadores aqui presentes que representam a Câmara de Vereadores e que tem sido uma parceira nesse trabalho junto à questão do Hospital de Caridade de Canguçu. E aí saudar aqui especialmente o vereador Silvio Noitzling, o vereador Pipa, o vereador Marcelo Maron, o vereador Adolfinho, o vereador João Durão, o vereador Rubens Angelim de Vargas, o vereador Cristiano, que se encontram, e o vereador Luciano também, que se faz aqui presente. Bom, pessoal, hoje a gente vem dar à comunidade de Canguçu uma resposta esperada para essa situação que há muito tempo vem nos preocupando. Como todos já sabem, há alguns anos o nosso hospital vem enfrentando uma grande crise financeira, a qual tem se agravado nos últimos tempos, especialmente nos últimos dias, com a paralisação das internações e também com a suspensão dos serviços da ginecologia, da obstetrícia e da pediatria, que são a nossa maternidade. A partir de hoje, o poder público, atendendo especialmente o pedido da diretoria, funcionários e corpo clínico do hospital, está assumindo a gestão da instituição. Como disse, vocês podem verificar pela presença das pessoas aqui, assumir a gestão do hospital não foi uma decisão tomada de forma isolada, mas sim construída em conjunto, ouvindo a nossa comunidade, principalmente as pessoas que atuam dentro do Hospital de Caridade de Canguçu. A parceria com as entidades de Canguçu tem sido uma marca dessa administração, pois a gente sempre reconheceu a importância do trabalho por ela realizado na nossa comunidade. Com o Hospital de Caridade, essa postura também foi adotada desde o princípio. Ao longo deste ano, com o agravamento da situação do hospital, foi iniciado um trabalho que culmina no dia de hoje. O processo que agora se efetiva teve início há cerca de 5 meses atrás, período que foi fundamental importância para que nós tivéssemos o maior conhecimento sobre a situação do hospital, para que a gente pudesse estudar as alternativas viáveis e dentro delas escolher qual que seria tomada pela prefeitura. Assumir o Hospital de Canguçu com certeza vai ser o maior desafio da gestão a partir de agora, mas não resta dúvida que também será uma das ações que nós vamos tentar dar o maior retorno para a nossa comunidade. Em outra oportunidade já relatei que este governo trabalha procurando eleger as verdadeiras prioridades da comunidade e para transformarmos elas em ações. Ao longo desses quase 2 anos fizemos vários ajustes, reduzimos despesas para que o recurso público contemplasse de forma mais adequada a demanda dos canguçuenses. Nós reduzimos gastos com os aluguéis, cortamos gastos com cargos em comissão, vetamos a liberação de diárias aos cargos de comissão, reorganizamos diversos setores dentro da administração pública, reduzimos os gastos com combustíveis, materiais de construção e peças,
substituímos carros da frota municipal que possuíam grande despesa de manutenção por veículos locados, adquirimos máquinas novas visando a economia na manutenção e melhor rendimento no trabalho. Nossa busca é incessante em fazer mais gastando menos. Essas medidas possibilitaram que a Prefeitura aplicasse no hospital, nos anos de 2017 e 2018 até o dia de hoje, um total de R$ 6.583.242,87, sendo que destes R$ 1.225.000 são recursos extras, ou seja, além dos valores devidos dos contratos existentes para a manutenção do serviço na instituição, ainda aportamos recursos emergenciais para os enfrentamentos dos momentos de maior crise. Ao mencionar esses valores, não posso esquecer de reconhecer a parceria com a Câmara de Vereadores, pois ela foi parceira no encaminhamento de alguma parte desses recursos para que fosse repassada à instituição hospitalar. Também preciso registrar que esses valores foram repassados rigorosamente em dia, sendo tratados como prioridade por toda a administração. Embora as ações citadas tenham gerado economia do recurso público, a prestação do serviço continua e ainda conseguimos avançar em várias áreas. Em 2017, fizemos o maior investimento da história na área da educação. Foram mais de 41 milhões de reais aplicados. Na área da saúde, da mesma forma, o maior investimento da história, conforme dados do Tribunal de Contas, na área da saúde. Destes, mais de 3 milhões foram encaminhados para o Hospital de Caridade de Canguçu. O programa de pavimentação comunitária avança. Compramos 2 motos niveladoras no final do ano de 2017 com recursos próprios. Na segunda-feira agora, entregamos 4 retroescavadeiras e 3 motoniveladoras que foram adquiridas com recurso de um financiamento adquirido junto ao Banco do Brasil, num trabalho que levou mais de um ano, mostrando que as grandes transformações realmente não acontecem da noite para o dia. Elas acontecem com muito trabalho, com muita dedicação. Retomamos projetos paralisados há anos, podemos citar o término da parte 1 da Rua Assis Brasil e a parte 2 dela, que em breve deve estar sendo licitada pela Prefeitura. Voltamos a emitir licenças para a construção de novos loteamentos, reduzimos o prazo de espera para emissão, para análise dos projetos da construção civil. O nosso plano de governo, apresentado durante o período eleitoral, tem sido monitorado seguidamente para que a gente possa seguir cumprindo as nossas metas, mas também para a gente poder ir adaptando elas às novas realidades que surgem, como a situação do nosso Hospital de Caridade de Canguçu. Além disso, nós ampliamos os repasses para a PAI do município de Canguçu, possibilitando o início do atendimento ao autista aqui no município de Canguçu. Implantamos o programa Escola do Campo, transformando 5 escolas da zona rural em turno integral, programa que muda a vida das pessoas no campo. Para o ano de 2009, o orçamento da Prefeitura já prevê um acréscimo de mais de R$ 1.800.000 nos valores a serem repassados para o hospital, o que nos faz crer que de fato vamos tornar a instituição viável financeiramente. Em um trabalho conjunto entre a administração municipal e a diretoria do Hospital de Caridade de Canguçu, nos últimos meses já começamos um trabalho de reestruturação da entidade, sendo que a nossa meta é seguir em frente. Hoje a consultoria realizada pelo Hospital Sírio-Libanês e financiada pelo Banrisul já é uma realidade. O trabalho de levantamento está sendo finalizado e dentro de pouco tempo conheceremos o resultado. Conseguimos reverter a situação de atraso de salário dos funcionários que neste momento estão em dia. Isso a gente tem que destacar o grande esforço da diretoria que está lá hoje. Conseguimos adquirir medicação necessária para a retomada das internações. Negociamos a retomada das atividades do serviço de maternidade, da ginecologia, da pediatria e da obstetrícia. As cirurgias de urgência e eletivas já possuem um plano para que num futuro próximo a gente possa retomar esse serviço aqui. Já temos uma nova proposta de contrato que será apresentada novamente ao governo do estado no início do ano de 2019. Já estamos planejando 2019. Muitos têm sido os parceiros durante todo o processo que antecedeu esse momento. E sem dúvida foram eles que mantiveram o hospital funcionando, mesmo diante de inúmeras dificuldades. Um hospital não existe sem médico. Temos profissionais dentro do corpo clínico que mantêm
essa instituição um vínculo muito maior do que meramente profissional. Sei que pelas peculiaridades dessa profissão, muitos de vocês já poderiam ter deixado o hospital, mas fizeram a opção de aqui permanecer. Muito em breve vocês terão a certeza de que fizeram a escolha certa. Neste momento, quero ainda me dirigir aos funcionários do hospital. Sei que os momentos é de muita incerteza, mas especialmente de muita esperança. São vocês que fazem o dia a dia do hospital. Foi o trabalho de vocês que possibilitou que ele ainda continuasse aberto durante toda essa crise. Temos plena consciência de que sozinhos não temos como manter o atendimento algum. Agora, mais do que nunca, nós vamos precisar de vocês. Também preciso reconhecer publicamente o trabalho feito pela comissão provisória do hospital nesses últimos meses. Só quem estava próximo sabe o peso que vocês carregaram. Para muitos, o mais fácil teria sido deixar o hospital fechar e entregar a responsabilidade pela solução do problema aos entes públicos competentes. Mas vocês acreditaram no potencial dessa instituição e na seriedade do trabalho que estávamos preparando. A nossa comunidade agradece. Mas já aproveito para avisar, o trabalho de vocês não acabou, seguimos precisando de vocês nessa caminhada. Por fim, me dirijo à comunidade canguçuense. Hoje o hospital está se preparando para voltar a atender. Os desafios ainda são enormes, a situação ainda é muito difícil. Acreditem conosco que esse trabalho trará resultados. Queremos um novo hospital e um novo futuro para Canguçu. Muito obrigado. Está aí o pronunciamento, a entrevista do prefeito, o pronunciamento coletivo do prefeito municipal Vinícius Pegoraro. No aguardo Eliezer, podemos começar as perguntas aqui dessa coletiva ao prefeito. Prefeito municipal. Nós vamos só passar algumas informações aqui no televisor que reproduzem um pouco a situação atual da instituição Hospital de Caridade de Canguçu, que foi montada para a gente poder elucidar essa realidade. Então, o Hospital de Canguçu, ele é uma instituição filantrópica que foi fundada em 1948 através de uma sociedade civil, sem o intuito de lucratividade, e tem a sede aqui no município de Canguçu, como todos já conhecem. Nós atendemos, além do município de Canguçu, a referência dos municípios de Santana da Boa Vista e do município de Morro Redondo. Nós temos hoje no corpo clínico em torno de 178 funcionários. Nós temos uma capacidade instalada de 117 leitos, sendo que desses 117, 60% são de atendimento SUS. Atualmente, as internações e a maternidade estão com serviço suspenso. Nesse momento, a UTI está fechada. O serviço de fisioterapia, ele não tem contratualização com o Estado. Os exames laboratoriais tiveram seus números reduzidos na última contratualização e o hospital não realiza nenhum tipo de cirurgia. Hoje os contratos do hospital, ele tem um contrato com o município de 221.300 mensais, que serve para manter o serviço de anestesiologia, pediatria, ginecologia e obstetrícia e também o serviço de atendimento no pronto-socorro do município de Canguçu. O contrato com o Estado hoje é no valor de R$383 mil. Os atendimentos particulares e convênios giram em torno de R$127 mil da receita e a realidade do hospital nos elucida que nós temos hoje um potencial mensal de receitas de em torno de R$732 mil e uma despesa estabelecida de R$1.228 mil, o que tem gerado o déficit financeiro e estabelecido a crise. Além disso, em levantamentos superficiais, se chegou ao indicativo de que o hospital tem aproximadamente R$25 milhões em dívidas com fornecedores, com órgãos do governo e com agências bancárias e também com agentes financeiros. Nós estamos fazendo, já fizemos ao longo de 2017 R$400 mil de aportes emergenciais. Ao longo de 2018 já foram R$825 mil de aportes emergenciais. Esses R$825 mil, aliados ao trabalho que a comissão provisória fez a nível judicial, quanto o governo federal
que obteve o pagamento do IAC, propiciou que nós chegássemos no mês de dezembro com os salários em dia e com a possibilidade de hoje estar retomando a prestação de alguns serviços. A maternidade já retomou o seu plantão a partir das 8 horas da manhã, as internações estão sendo trabalhadas aí para retornar, já foi possível comprar medicamentos e nós ainda negociamos os trabalhos da questão da cirurgia, que é uma meta que a gente tem para organizar. O hospital, na verdade, ele precisa aumentar a sua receita, ele tem uma capacidade instalada e para diminuir essa incapacidade financeira, esse déficit financeiro, nós precisamos fazer com que o hospital volte a produzir para estar recebendo os recursos a nível estadual. O decreto 7765 de 2018, que foi lido aqui para vocês, é o decreto que estabelece que a Prefeitura Municipal de Canguçu assume a gestão do hospital de forma consensual. Quero destacar isso, hoje às 7 horas da manhã nós estivemos lá no Hospital de Caridade de Canguçu, junto com a diretoria provisória. Esse trabalho foi construído ontem durante todo o dia com participação direta da comissão, de forma tranquila, de forma serena e também junto com os funcionários da Prefeitura Municipal de Canguçu que nos auxiliaram no sentido da construção desses aportes financeiros. Também tivemos uma reunião com o presidente da Câmara de Vereadores de Canguçu, o vereador Evoldinei Borges, que nos garantiu também um aporte de R$200 mil à instituição hospitalar. Esses são os aportes que vão ser feitos agora. Nós tratamos ainda, junto ao governo do estado, para a obtenção de pagamentos de alguns recursos em atrasos do estado com o município. Nosso compromisso, se for realizado esse pagamento, é de nós fazermos essa transferência de recursos para a instituição hospitalar. Mas hoje a gente tem confirmado de que a Prefeitura vai passar R$200 mil e a Câmara de Vereadores vai passar R$200 mil para nós auxiliar nesse fechamento de ano e retomada do serviço. Bom, pessoal, aqui as medidas que estão sendo tomadas, eu vou passar um pouco para o Gabriel para ele comentar sobre essa situação. Gabriel Andina. Bom dia a todos. Então, como o prefeito bem falou, faz alguns meses que a gente vem trabalhando nesse planejamento para que esse momento hoje se concretizasse, né, levantando números, analisando toda a situação do hospital que o prefeito já passou, que é um déficit mensal considerável e um passivo de dívidas muito grande. Então, algumas medidas precisam ser tomadas imediatamente. A primeira delas é a realização de uma auditoria, que inclusive consta no decreto assinado pelo prefeito municipal. Então o hospital vai buscar a contratação de uma empresa especializada em auditoria para que a gente possa entregar dentro de 60 dias então esse relatório pronto. O que a gente sentiu falta é do planejamento estratégico também dentro do hospital. O hospital nos últimos anos, diante dessa crise, vem se acostumando a tomar medidas sempre paliativas, apagar incêndio todos os dias. Então a gente se preocupou de montar um planejamento estratégico com medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, com metas estabelecidas a serem alcançadas em todos esses períodos. Estamos também organizando um plano de investimentos. O hospital não pode sobreviver só para pagar seus funcionários e os profissionais médicos e fornecedores. Ele tem que ter um plano de investimento bem definido, para que ele possa ter capacidade de ampliar serviços, qualificar serviços, saber quais serviços ele deve investir, qual serviço vai trazer maior retorno. Então esse plano de investimentos também já foi dado início. Um plano de custos. Hoje dentro do hospital não se sabe quanto cada área do hospital gasta, quanto cada área do hospital fatura. Então a gente está fazendo um levantamento específico para saber exatamente quanto custa cada setor do hospital e quanto ele arrecada, para que a gente possa então a partir de aí, junto com o plano de investimentos, qualificar e otimizar o uso do recurso público para prestação de serviços. A política de compras foi outro problema que a gente encontrou lá, de não haver uma política de compras estabelecida e criteriosa. Então a gente vai criar uma central de compras dentro do hospital, vamos qualificar
esse serviço para que o hospital consiga também ter uma economia maior, né, em todas as suas compras, tanto de medicamento, insumos, a todo o restante dos materiais. Ali na redução de custos, a gente tem trabalhado em diversas frentes, né? A gente precisa reduzir o custo sem perder a qualidade do atendimento. Então a gente está tentando otimizar todos os recursos do hospital, então algumas medidas difíceis, né, terão que ser tomadas nas próximas semanas para que a gente possa ter uma maior economia e tentar reduzir um pouco esse déficit que hoje é tão preocupante. E o aumento de receitas, né? Hoje o hospital tem as fontes de receitas que o prefeito apresentou e a gente vai ter que ter criatividade, né, para saber que só com elas o hospital hoje não é saudável financeiramente. Então, além de buscar um contrato melhor com a Prefeitura Municipal, nós também já estamos com uma proposta definida junto ao Governo do Estado para que a gente possa ter uma melhora na nossa contratualização, né? Também qualificar o faturamento do hospital, tanto no setor, na parte particular, convênios, quanto no SUS, né? Qualificando o faturamento. A gente tem visto que talvez por desconhecimento de algumas ferramentas de gestão hospitalar, o hospital deixa de faturar recursos que poderia estar faturando tanto no particular como no SUS. E na prática é serviço prestado sem estar entrando dinheiro dentro do caixa do hospital. E padronizar processos, né? A gente sente falta hoje, talvez por toda a instabilidade, né, dos últimos tempos no hospital, né, de padronização de processos, protocolos de atendimento, protocolos de internação, protocolo para prescrição de medicamentos, protocolo para prescrição de exames, protocolos para alta médica, enfim, o hospital tem que ter uma rotina estabelecida, o hospital tem que definir uma rotina e todos os seus colaboradores devem seguir esses protocolos à risca, né, tentando gerar aí um incremento de receita e a otimização dos recursos. Está aí o pronunciamento do Gabriel Andina, que é o novo gestor, né, do Hospital de Caridade de Canguçu, prefeito municipal. Bom, pessoal, uma das potenciais soluções que já está sendo encaminhada e que vai nos auxiliar bastante nesse processo de retomada do hospital é a consultoria que está sendo realizada pelo Hospital Sírio-Libanês, que deve estar agora nos próximos dias entregando os resultados e apontando alguns caminhos. Alguns caminhos são simples, algumas coisas que o Gabriel já citou, elas fazem parte desse processo. A melhora do faturamento das ações realizadas tanto na área particular como na área de convênios e na área SUS, ela é fundamental para que o hospital possa informar de forma correta aquilo que está produzindo, para que possa receber os recursos da forma correta. Além disso, é preciso alinhar a questão da central de compras. A gente vê em alguns casos, inclusive o hospital pagando um valor X para adquirir o medicamento e quando faz a internação particular cobra menos do que pagou do paciente. Então isso acaba dando uma impressão de que o hospital só está subsidiando a internação particular. Então nós temos que reformular essas ações, nós temos que retomar alguns processos dentro da instituição que não vão ser de imediato, vão ser paulatinamente para que a gente possa organizar. A Prefeitura vai fazer aportes financeiros maiores a partir do ano de 2019. Nós estamos buscando, junto com a Câmara de Vereadores, e aí a gente reforça aqui a importância da Câmara de Vereadores, com os vereadores, a captação de emendas parlamentares, e cada um deles vai ser importante nesse processo. A gente já tem algumas sinalizações desses recursos para o ano de 2019. Então o trabalho está sendo desenvolvido no sentido de a gente poder reestruturar a instituição e dar mais segurança à comunidade aí com a continuidade da prestação de serviço. Prefeito, gostaria de Vamos então agora à entrevista com o prefeito municipal. A respeito das internações, elas já começam a partir de hoje, já cirurgias. As cirurgias começam a partir de hoje, o atendimento que é ligação, como será, como irá proceder as internações, como é que vai funcionar a partir desse momento? As cirurgias não começam ainda de imediato. O que recomeça é a parte da obstetrícia, da pediatria e da ginecologia, que é a parte da maternidade, que já está o plantão novamente estabilizado. A rotina começou hoje às 8 horas da manhã. As internações já foram retomadas, como eu falei antes,
foi possível com a ação da comissão provisória e também com esses recursos, com esses 820 e poucos mil reais que foram passados emergencialmente, onde a Câmara auxiliou também com 200 mil já nesse processo dos 800 passados. Foi importante para o pagamento de salários, também para a compra de materiais, de insumos, que propiciaram a retomada do serviço. Agora segue o trabalho de negociação com essas outras áreas, no sentido de nós retomarmos esses outros serviços, que é a questão questões das cirurgias, onde a gente já tem também atualizado, esse trabalho já foi feito preliminarmente, só para deixar claro que esse trabalho ele vem sendo realizado há bastante tempo. A Prefeitura já realizou a atualização da lista da Secretaria de Saúde daqueles pacientes que necessitam de cirurgia, e a gente está em trabalho de negociação com a equipe de cirurgiões para chegar a um valor que caiba dentro do orçamento do hospital. A gente tem uma realidade financeira de déficit, a gente tem uma realidade de que pode a Prefeitura fazer um aporte maior, mas também tem uma realidade de que não dá para se criar uma situação de ficar gerando mais déficit mensal. Então a gente está negociando dentro da nossa realidade para chegar a uma possibilidade de retomar o serviço de cirurgia. Prefeito, esta intervenção é um ato, uma medida paliativa? Ela tem uma data de validade ou não? Foi decretado esse período da que a Prefeitura assume a gestão por um período de 6 meses. Nesse período de 6 meses foi definido algumas ações que têm que ser realizadas. A própria consultoria que está sendo realizada já vai indicar uma série de caminhos. Nós queremos realizar uma auditoria financeira para que a gente possa equilibrar a questão da contabilidade hoje que está atrasada e de outros setores dentro do hospital para regularizar essa situação. E num período de 90 dias a Prefeitura deve estar apresentando uma proposta de mudança na forma de gestão do hospital. Então esse trabalho vai ser construído com o resultado da consultoria e também com o resultado da auditoria que deve ser contratada aí nos próximos meses. Essa abertura de serviço será aberto todos os leitos ou haverá algum limite de leitos neste início de intervenção? Olha, a gente começa com algumas. A maternidade está funcionando. As internações vão indo com alguma restrição devido à capacidade de insumos que foram adquiridos para a gente retomar o funcionamento. Então a gente vai ir fazendo gradativamente, mas já consegue nesse momento começar a dar atenção novamente à comunidade. O trabalho e o serviço do pronto atendimento, prefeito, a partir desta intervenção, pode existir uma concentração no Hospital de Caridade Canguçu ou o pronto atendimento segue seu funcionamento de forma normal? Nós estamos trabalhando e terminando de montar a estruturação para a unificação dos dois serviços. O pronto atendimento vai seguir funcionando, mas a ideia é que eles consigam funcionar paralelamente junto ao pronto-socorro. Nesse momento, onde a gente corria o risco iminente de perder o funcionamento da instituição hospitalar, a gente vai ter que tomar alguns encaminhamentos no sentido de manter os dois atendimentos. Então, o que a gente está regrando, planejando para esse momento? A unificação dos dois serviços vão funcionar, segue a estrutura do pronto atendimento funcionando, só que na mesma estrutura. Isso vai reduzir alguns custos da instituição da Prefeitura Municipal de Canguçu. Esses recursos que vão ser reduzidos vão ser repassados também à instituição hospitalar, e a gente acredita que a longo prazo a gente vai conseguir qualificar a prestação desse serviço, de repente até buscando algumas novas especialidades para atendimento junto ao pronto atendimento municipal. Mas isso é um planejamento, ainda não tem data definida para isso acontecer, a gente está terminando a fase de organização desse processo. Prefeito, e qual é o norte principal agora para o equilíbrio de contas, sabendo que o déficit chegou ao valor de 25 milhões, como será, dentro de um período tão pequeno, de 180 dias, tentar, ao mesmo tempo, manter o atendimento na nossa comunidade e, ao mesmo tempo, procurar diminuir esse gasto? Bom, esse trabalho está sendo realizado pela consultoria do Hospital Sírio-Libanês em parceria com o Banrisul. Nós estamos assinando alguns protocolos junto à instituição financeira, no sentido de que o banco possa nos auxiliar. Se nós tirarmos hoje as parcelas mensais que o hospital está tendo que pagar no seu endividamento, o hospital já diminui drasticamente esse déficit de em torno de 400 mil mensais. Só em parcelas para o Banrisul e para a própria Caixa Econômica Federal, se nós formos ver hoje, são 183 mil reais mensais
que são de financiamentos que foram adquiridos. Então o banco trabalha nesse processo, nos dando auxílio, nos dando sustentação, para que a gente possa estar encaminhando. Como eu falei, no período de 180 dias nós temos que apresentar um caminho para o enfrentamento de todas essas realidades. Então agora nós vamos ter que procurar a Receita Federal, nós vamos ter que procurar o Ministério da Fazenda também para renegociar alguns processos e poder estar aí conquistando, por exemplo, as negativas do hospital, que nos abre um leque maior aí para estar buscando recursos e captar recursos. Prefeito, para os funcionários que estão nos acompanhando neste momento, os funcionários do Hospital de Caridade de Canguçu, atualizando para os funcionários como é que vai ficar a situação dos pagamentos, dos vencimentos, salários atrasados, a partir desta intervenção, a possibilidade de pagamento a partir de quando, prefeito? Bom, Marcelo, como eu falei na apresentação e fiz a leitura da nossa nota, o trabalho já vem sendo feito em parceria com a Comissão Provisória. A Prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, fez um aporte de mais de R$820 mil esse ano. O hospital atacou na frente, junto ao Poder Judiciário, num processo para obter o pagamento do IAC, que é um incentivo do governo federal que não vinha sendo pago e que o hospital tinha direito. Esse aporte de recursos, tanto do IAC como os aportes financeiros da Prefeitura, nos possibilitou o pagamento do 13º atrasado de 2016, do pagamento do 13º atrasado de 2017 e também da colocação de parte dos salários em dia. Com o pagamento do Estado na última semana, dos recursos atrasados no hospital, foi possível quitar a folha de pagamento do mês de novembro. Então hoje os funcionários estão com salários em dias, a folha de dezembro vence dia 5 de janeiro e estão em atraso com o 13º salário que vence agora dia 20 de dezembro. Então a gente trabalha no sentido agora de esses recursos emergenciais serem repassados, mas como nós falamos lá, o hospital depende muito do repasse do governo do Estado. O governo do Estado hoje vive tensa dificuldade, atrasa pagamento dos seus funcionários, atrasa pagamento das prefeituras. Só para o município de Canguçu, a dívida do Estado com o município passa de R$2.900.000 e atrasa o pagamento dos hospitais. Nós vamos passar por muitas dificuldades ainda dentro do hospital, mas a gente acredita que, se normalizando a questão do Estado e com o aporte extra que a Prefeitura vai fazer, a gente consiga ir equilibrando a questão do salário dos funcionários, para não deixar na situação que se viveu um momento onde se tinha 2 folhas salariais atrasadas e mais um 13º atrasado. Então a gente tenta, com esse aporte financeiro, com essa previsão orçamentária que o Gabriel vai ter que desenvolver já para o ano de 2019, prevendo receita e despesa, a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade para tentar vencer aí essas dificuldades que o Estado realiza hoje e que com certeza vai continuar realizando no ano que vem, até que a situação possa ir se equilibrando com os ajustes que o governo do Estado vai ter que seguir fazendo, como fez agora na última quinta-feira, na quarta-feira, no dia de ontem, que a Assembleia Legislativa fez a aprovação da manutenção da alíquota de ICMS em 18%. Então o Estado vai ter que seguir fazendo seus ajustes para conseguir regularizar essa situação também de dívida com os hospitais e com os municípios. Prefeito municipal, em relação a Gabriel Andina, o senhor hoje oficializa ele como o gestor administrativo do Hospital de Caridade de Canguçu. Como é que foi chegado a esse denominador comum? Como é que foi chegado até o nome do Gabriel Andina? Bom, o Gabriel ele foi coordenador aqui regional de saúde e ele nos auxiliou bastante em vários processos junto ao governo do Estado e também de apoio aqui à Secretaria de Saúde e ao Hospital de Caridade de Canguçu. E ele já vinha trabalhando conosco aqui dentro da Prefeitura Municipal no cargo de chefe do setor de atenção básica à saúde. Então, nesse momento, a gente fez a opção de ter conhecimento na área, ele está cursando o curso de gestão hospitalar, para nos dar esse aporte nesse processo, para a gente definir esses caminhos e encontrar esse processo aí de apresentar uma solução para o futuro da instituição hospitalar. Prefeito, em relação à sua última entrevista coletiva marcada aqui mesmo na Casa de Cultura, em relação à correção da planta de valores, ao projeto de PTU, que foi muito debatido, muito questionado, foi votado e aprovado pelo Legislativo,
o projeto foi aprovado e o senhor prometeu, dentro desse projeto, o principal foco era ajudar a instituição hospitalar, e hoje o senhor está intervindo junto com a sua administração ao Hospital de Caridade de Canguçu. O IPTU tornou-se um assunto recorrente na comunidade, inclusive com a participação do projeto popular, que justamente será votado hoje pelo Legislativo na sua última sessão da Câmara de Vereadores. A intervenção hospitalar nesta quinta-feira tem alguma correlação com a votação do projeto do IPTU de participação popular? Não, a intervenção tem a ver, Marcelo, que nós não tínhamos atendimento à comunidade, que nós não tínhamos possibilidade alguma de nenhuma criança nascer no município de Canguçu, e nós corríamos o risco de ter uma tragédia no município. É por isso que o prefeito municipal, em consenso com a gestão provisória do hospital e com muita negociação com o corpo médico, vocês não sabem a dificuldade que a gente tem enfrentado, porque, por exemplo, a Santa Casa de Pelotas está pagando hoje R$120 a hora para um obstetra e para um pediatra, enquanto o Canguçu paga R$70 a hora. Então a dificuldade e o exercício que a gente teve que fazer nesse período para conseguir montar esse serviço. A gente conseguiu e a data se realizou, os acertos todos na data de ontem. Eu não posso esperar nenhum momento a mais, nenhuma outra situação, a não ser de que devo dar segurança à comunidade. É por isso que nós fizemos o processo hoje, é por isso que a maternidade retoma hoje para dar segurança às mães aí que estão esperando o nascimento dos seus filhos, e também a gente retoma os atendimentos junto à questão das internações. Para encerrar, prefeito, é o principal desafio da administração Vinícius Pegoraro a intervenção ao Hospital de Caridade de Canguçu? Com certeza, Marcelo. Hoje vai ser um dos maiores desafios que a administração vai enfrentar, pela dificuldade que a situação enfrenta, pela situação que nós chegamos, pela dificuldade que os órgãos estaduais vivem, e saber que esse processo todo ele não depende única e exclusivamente da prefeitura. Ele vai depender de um conjunto de ações que também vai depender do governo do estado, vai depender do governo federal, e também vai depender aqui do corpo de funcionários, que sempre foi atento, sempre foi solícito com o Hospital de Caridade de Canguçu, e também do corpo médico, no intuito de nós recomeçar o serviço, conseguir retomar aquilo que o município já tinha, que eram contratos na área de R$800 mil mensais, e que hoje a gente está com apenas R$300 mil. Então é um trabalho aí de médio e longo prazo para a gente reestruturar. Prefeito, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela ação, e o microfone da Rádio Cultura fica sempre à sua disposição. Obrigado, Marcelo. Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas da Prefeitura que nos auxiliaram nesse processo de construção, a comissão provisória aqui na pessoa do seu Delaci, que esteve chefiando aí, se dedicou nesse período, voluntariamente, Delaci, junto com o seu Mário e com as outras pessoas que estiveram junto. Quero agradecer à Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Rosnei, que se faz presente aqui junto com os outros vereadores, pelo apoio também que deram nesse processo, principalmente com os aportes financeiros. E assim a gente vai seguir construindo, a gente vai seguir dialogando, a gente vai seguir construindo, muitas vezes sem muito alarde, mas fazendo uma base sólida para que a gente possa ir construindo as alternativas que o município precisa. Está aí a palavra do prefeito municipal. Diga, Lucas Goulart.